Olá, eu sou Adriana Figueiredo, professora de português para concursos públicos. Venho apresentar a você o meu curso de português para concurso com especificação na área de Polícia Federal. Então, hoje nós vamos começar a estudar juntos um curso de teoria com todos os conceitos que eu considero importantes para você que vai fazer prova para a Polícia Federal e com questões divididas por assunto. Então, a cada aula, você terá 3 etapas a cumprir. Você terá o contato com a teoria e os seus conceitos fundamentais para que você realize a prova. Na sequência, a segunda etapa são os exercícios que vão fixar esses conceitos teóricos. É a segunda etapa, é a etapa de fixação. É a etapa que vem depois do contato com o conceito, então é a etapa de fixar o conceito. E a terceira etapa, que é a realização, já neste curso, a realização de provas. Então, esse é um curso que eu considero o primeiro contato, mas um contato completo, porque você vai não só conhecer os conceitos básicos, mas também vai vê-los aplicados na prova, e isso é que é fundamental para quem vai fazer concurso matéria português, disciplina português. Meu nome é Adriana Figueiredo, eu sou professora de concursos públicos aqui no Rio de Janeiro, atuo há mais de 15 anos na área, tenho experiência na área de concurso, preparo alunos aqui em aulas presenciais e agora não presenciais, estou com a equipe do mestre e o meu objetivo aqui é trabalhar com você, preparar você para o concurso da Polícia Federal. Trouxe uma agenda a cada aula, você vai saber os assuntos que você vai estudar, os assuntos que virão na sequência. A minha função aqui não é só apresentar o português para você, mas organizar a sua vida nos estudos de português. Então, o que eu quero é, a cada assunto, orientar você em como você vai estudar em casa, em como você vai fixar esse assunto. Então, a cada tópico, eu vou orientar como treinar, que tipo de exercício fazer, é isso que nós vamos trabalhar. No meu curso, além da gramática, vamos também estudar os tópicos principais de interpretação de textos. Isso já é um diferencial no meu curso. Aqui, nós vamos estudar os tópicos principais de texto que são apresentados na banca do SESP-UNB, que é a banca que tradicionalmente realiza os concursos da Polícia Federal. Então, o que nós vamos estudar? Vamos estudar, nessa nossa primeira aula, tipologia textual, que é a classificação do texto. Então, é o seu primeiro contato com o texto, é o momento em que você vai aprender a classificar o texto e, é claro, se preparar para as questões de tipologia que o SESP-UNB e outras bancas do momento realizam nas suas provas. Então, vamos lá. Vamos falar de tipologia textual, os modos de texto. Então, é nesta aula que nós vamos trabalhar a narração, a descrição e a dissertação. Coloquei aqui uma estatística para você da porcentagem do tópico nas bancas, nas provas. E qual é a nossa meta nesse nosso encontro? Vamos identificar as principais características dos modos de texto. Então, é aqui comigo que você vai aprender a diferenciar a narração, da descrição e da dissertação. E aprendendo as principais diferenças entre esses modos, você vai fluir com muita naturalidade nas provas. Então, é aqui que nós vamos estudar as principais características de cada modo. E o mais importante, trouxe para você questões clássicas de banca, para você ver como é que todos esses conceitos são aplicados na prova. Na sequência, vamos treinar com outros cursos de exercícios, é o que eu sugiro ao término do curso. Então, são os 4 passos que eu considero fundamentais para que nós possamos concluir o curso com muito sucesso. O primeiro passo é ler o material com antecedência. O ideal é que você tenha um contato com o meu material antes do nosso encontro. Então, procure ler todo o material, correr os olhos por ele antes da nossa primeira aula. Na sequência, vem a nossa aula propriamente dita, e aí é muito importante que você, a cada encontro que tenhamos, você fixe os conceitos básicos. O aluno que se prepara para concurso é o aluno que conhece os conceitos básicos de cada assunto. Então, a cada assunto que eu trouxer, faça questão de fixar cada conceito. Se hoje eu vou falar de descrição, narração, dissertação, memorize, à medida que eu for trazendo os assuntos, memorize o que é uma narração, uma descrição e uma dissertação, para que quando formos às provas, você já tenha esses conceitos já fluindo, né, na ponta da língua. Então,
vamos aqui não só trabalhar os conceitos de cada assunto e vamos trabalhar as questões de concursos. Isso é o trabalho que vamos realizar na aula online. Terminada a aula online, o ideal é que você fixe, portanto, os conceitos que eu trouxe, não é? Memorizar mesmo, e refazer os exercícios que eu propus. O ideal é que você sempre refaça aquilo que treinamos juntos para você ver onde errou ou fixar aquilo que você já aprendeu. E a última etapa, que é a etapa que eu considero fundamental, que é o desdobramento da nossa aula, é a etapa para você treinar. Sugiro a gramática que eu lanço agora, neste mês, que é a gramática comentada pela editora Campos. Toda a orientação você vai ter ao término, eu digo para você, editor, o nome e tudo mais, mas você tem aqui gramática comentada com interpretação. A cada aula eu farei um índice dizendo onde é que tais assuntos que estamos estudando aqui estarão, onde você poderá encontrar esses assuntos na gramática. Isso é uma forma de você, ao término do nosso encontro, você continuar seguindo o meu raciocínio, treinando, fazendo muito exercício. Então, é isso que eu sugiro. E sugiro também para aqueles que querem mais e mais, procurar materiais de provas comentadas da sua banca. Hoje, as grandes editoras do Brasil, elas trabalham com provas comentadas, o que eu acho que é o trabalho perfeito que finaliza a nossa preparação aqui no Mestre. Então, o ideal é que você, comigo aqui, aprenda todos os conceitos básicos, fixe, veja, tenha o primeiro contato com as questões de prova, mas ao término do nosso treinamento, o ideal, para ficar perfeito, é que você finalize esse treinamento com aquele material de provas comentadas. Hoje temos a editora Campos, hoje temos a editora Ímpetus, editora Ferreira. Essas editoras, que são as melhores do Brasil, você entrando no site delas, você vai encontrar materiais de provas comentadas. Então, o ideal é que você se você está fazendo Polícia Federal, é que ao término do nosso treinamento, a cada assunto, você pegue as provas e treine por assunto, mas com os comentários do professor. E isso você encontra nas melhores livrarias do país. São as provas comentadas. Bem, então é isso que eu sugiro de treinamento para você. Ler o material com antecedência, prestar muita atenção a toda a nossa conversa aqui, refazer o que fizemos, o que treinamos e aprimorar-se. Bom, e agora vamos aos aspectos principais do texto narrativo. Portanto, eu inicio minha aula hoje falando da diferença entre narração, descrição e dissertação. São as 3 modalidades textuais. Então, entenda. Diante de uma questão de prova, é muito comum que a banca pergunte a você o que predomina no texto que você acabou de ler. Então, a banca vai apresentar um texto para você que provavelmente vai misturar as 3 modalidades de texto, narração, descrição e dissertação. E ela vai perguntar o que predomina, se o texto é predominantemente narrativo, predominantemente descritivo ou dissertativo. Para resolver esse tipo de questão, é fundamental que você conheça os tópicos principais de cada texto. Então, vamos ao texto narrativo. O texto narrativo, a intenção do autor é a de relatar acontecimentos. É aquele conceito que nós temos lá da época da escola. O texto narrativo conta uma história, ele relata. Bom, a marca fundamental da narrativa, isso vai muito ajudar você na hora de resolver a questão, é a evolução cronológica. Na narrativa, as ações evoluem com o tempo. Existe o antes e o depois. Isso é uma característica do texto narrativo. Bem, definição. Qual é a definição de um texto narrativo? O texto narrativo relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo no tempo, a evolução cronológica, com as pessoas e as coisas. Nesse tipo de texto, existe uma relação de anterioridade ou de posterioridade entre os episódios e os relatos. Então, no texto narrativo, existe o antes e o depois. As ações, elas se sucedem no tempo. Características, o que pode ajudar você a identificar com mais rapidez um texto narrativo. Primeira característica, a presença de verbos que indicam a ação, advérbios temporais e conjunções temporais. Isso você percebe em qualquer história que se conte por aí. Se eu venho aqui contar uma história que Joãozinho acordou, tomou banho, tomou café, foi ao curso e começou a sua aula. Veja, observe nessa minha narração. Joãozinho acordou, tomou banho. Observe que as ações, os verbos de ação, eles se sucedem no tempo. Isso é uma característica da narrativa. Existe o antes e o depois. Primeiro ele acordou, depois tomou café, então foi ao curso. E observe também que nessa narrativa existem advérbios conectores temporais. Então, tomou café, depois foi ao curso. Isso são características da narração.
Então, na narração, você vai ver conectores temporais e ações, verbos que se sucedem no tempo. Sucessão temporal, como eu disse, é o antes e o depois. O objetivo do autor é sempre o de relatar fatos, acontecimentos. E os tempos verbais, isso ajuda muito nos textos do SESP-UNB. Quando você vir, e a banca costuma trabalhar com textos curtos, muitos textos curtos, então isso pode ajudar você. Viu um verbo no pretérito perfeito? Isso provavelmente é característica da narração. Por quê? Na narração, normalmente se narra no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Isto é, tempos que expressam o fato que ocorre no presente ou acontecido no passado em uma sucessão temporal. Normalmente a narrativa vem no pretérito perfeito, é o antes e o depois. Pode vir no presente também, se você quiser trazer, conferir realidade ao que você narra. Agora, o normal é o texto narrativo de prova vir no pretérito. Então, nesse exemplo em que eu trabalhei aqui, que foi Joãozinho acordou, tomou banho, tomou café, eu tenho verbos no pretérito perfeito. Mas isso também poderia ter ocorrido no presente. 10 horas da manhã, Joãozinho acorda, toma banho, toma café, vai ao curso. Veja, eu posso tanto narrar no pretérito quanto narrar no presente. Agora, a maior parte das narrativas vem, de fato, no pretérito perfeito. Então, isso pode ajudar você a reconhecer o texto narrativo. Já o texto descritivo, qual é a característica dele? O nome já diz, descrição. O objetivo dele é caracterizar, qualificar cenas, personagens, etc. Evolução cronológica? Não. O tempo congela. Fatos ocorrem ao mesmo tempo. A palavra-chave da descrição é simultaneidade. Então, isso pode ajudar você a reconhecer a diferença entre um texto narrativo e um texto descritivo em prova. Na descrição, as ações ocorrem ao mesmo tempo. Elas são simultâneas. O tempo não evolui. É como se você tirasse uma fotografia, congelasse a cena, e aí você tivesse que descrever tudo que você vê ali. A descrição ela é simultânea, não há antes e depois, portanto. Definição de descrição, coloquei aqui para você. Enquanto uma narração faz progredir uma história, a descrição consiste justamente em interrompê-la, detendo-se em um personagem, um objeto, relatando suas características, etc. Os fatos reproduzidos numa descrição são simultâneos. Então, essa é a marca forte da descrição. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Características da descrição, portanto. Então, isso é um resumão para você ter em mente quando olhar um texto descritivo. O que predomina no texto descritivo? Substantivos e adjetivos. Claro, se o objetivo é descrever, caracterizar, qualificar, o que você vai ver em grande quantidade são substantivos e adjetivos. A casa era vermelha, as janelas eram amarelas. Então, toda descrição que nós conhecemos traz mesmo uma grande quantidade de substantivos e adjetivos. A ausência de passagem do tempo, que é a simultaneidade. O objetivo do autor na descrição é o de identificar e qualificar os fatos. Então, o objetivo da descrição é qualificar. E os tempos verbais. Isso sim é um bisuzinho que pode ajudar você. O presente e o pretérito imperfeito do indicativo, tempos que indicam um fato observado em um determinado momento do tempo. O que acontece com a descrição é que, normalmente, então anote aí isso, é importante. Normalmente, quando se narra no pretérito perfeito, a descrição vem no imperfeito. Isso é muito importante na hora em que a banca pedir que você diga onde para a descrição e onde começa a narração. Por quê? Porque se você vem contando uma história, lembra aquela história? Joãozinho acordou, tomou banho, tomou café. Eu aqui estou contando a história. Se eu quiser interromper essa história e descrever, observe o que vai acontecer com os tempos verbais. Então, observe a minha história e observe o momento em que eu vou interrompê-la. Joãozinho acordou, tomou banho, tomou café, pretérito perfeito, observe. Foi ao curso, iniciou a aula, pretérito perfeito. O passarinho cantava na janela. O telefone tocava sem parar. Veja o que aconteceu. Houve uma mudança de tempo verbal. Do pretérito perfeito, eu fui ao pretérito imperfeito. O passarinho cantava na janela, o telefone tocava sem parar. Isso é característica da descrição. Então, veja, isso pode ajudar você na diferenciação dos trechos do texto, na diferenciação de narração para descrição. O terceiro modo de texto, a terceira modalidade é o texto dissertativo.
No texto dissertativo, o objetivo do autor é, então, memorize essas palavras: discutir, abstrair, discorrer, conceituar, não descrever. Então, é muito importante que você tenha em mente esses verbos, porque a banca vai lidar com esses verbos na hora da questão. O que acontece? O texto dissertativo é aquele que abstrai, que trabalha conceitos, ideias, e não descreve. O que eu quero dizer é que, se eu venho falar sobre globalização, e esse é um texto dissertativo, porque eu aqui estou discutindo um assunto, então vamos. Eu sugiro aqui um texto sobre globalização, e esse texto vem falar das mazelas, dos problemas oriundos com a globalização. Veja, esse texto é um texto dissertativo. Aí você sabe o que a banca faz? É comum que ela faça em prova? Ela bola uma questão em que ela pergunta assim ao aluno: julgue a assertiva seguinte, julgue a assertiva a seguir. Aí vem a seguinte frase: o texto descreve as mazelas da globalização. Então, é assim que a banca coloca: o texto descreve as desvantagens da globalização. Aí o aluno que não tem experiência olha para essa questão e fala: não, de fato eu li isso mesmo. São os problemas, as mazelas, as desvantagens da globalização. Pois é. Acontece que descrever, quem faz isso é o texto descritivo e não o dissertativo. Então, são pegadinhas da banca que, se o aluno não conhecer, não vivenciar antes da prova, ele realmente se atropela. O que acontece? O texto dissertativo, ele não descreve assunto nenhum. Quem descreve é o texto descritivo. O texto dissertativo discute, abstrai, conceitua. Então, tome cuidado com esses verbos. Tome cuidado para não misturá-los. Descrever, quem faz isso é a descrição. Discutir, abstrair, discorrer, isso são tarefas da dissertação. O que mais eu considero importante para quem vai fazer prova? Evolução cronológica. Na dissertação, a evolução cronológica não é importante, até porque você já deve ter entendido que o objetivo da dissertação é discutir. Então, não há preocupação com o antes e o depois. O objetivo é abstrair, discutir. Portanto, não é relevante. Definição de um texto dissertativo para você guardar. Seu propósito principal é expor ou explanar, explicar ou interpretar ideias. Na dissertação, expressamos o que sabemos ou acreditamos saber a respeito de determinado assunto. Externamos nossa opinião sobre o que é ou nos parece ser. Características da dissertação. O que nós vamos encontrar no texto dissertativo? Conectores relacionando argumentos, é o que vamos estudar juntos no nosso curso. Então, na dissertação, encontraremos os conectores que relacionam informações do texto, os conectores de causa e consequência, os conectores de condição, concessão, adversidade, são as conjunções que usávamos lá na nossa redação da escola. Então, são características do texto dissertativo, esses conectores que relacionam os argumentos. Mecanismos de coesão, vamos estudar também isso juntos. Mecanismos de coesão são os conectores, os pronomes que retomam informações do texto, são sinônimos que retomam vocábulos citados no início do texto. É o que chamamos de mecanismos de coesão, de conexão entre as informações. A ausência da sucessão do tempo, na dissertação não há preocupação com o antes e o depois, como eu já disse. Presença de opiniões e argumentos, normalmente com verbos no presente do indicativo. Então, normalmente, a dissertação vem no presente do indicativo. Vamos treinar? Então, agora, eu proponho a você o primeiro contato com trechos que eu retirei de provas de concursos públicos. E o que eu quero mostrar a você é como raciocinar diante desses textos que normalmente misturam modalidades textuais. Lembre-se de que há 3 modalidades textuais: narração, descrição e dissertação. Narração conta uma história. Descrição caracteriza, qualifica personagens, paisagens. Dissertação discute, abstrai, conceitua. Então, com base nesses 3 conceitos, vamos lidar com esses trechos retirados de provas de concursos. Então, observe. Eram 7 horas da noite em São Paulo e a cidade toda se agitava naquele clima de quase tumulto típico dessa hora. Observe que o texto começa com o verbo no pretérito imperfeito, eram. E não é só um, não. Eu tenho outro aqui, ó. E a cidade toda se agitava naquele clima de quase tumulto. Então, observe que o primeiro período
tem o objetivo de caracterizar uma cena. 7 horas da noite em São Paulo e a cidade agitada. Observe, portanto, que esse trecho começa descritivo, porque o objetivo dele qual é? Caracterizar uma cena. Veja, mas há, logo no segundo período, um conector que marca essa ruptura, essa passagem de uma modalidade à outra. Observe que, da descrição, eu passo à narração. Você pode perceber isso, número 1, pelo conector temporal, que mostra que há uma passagem de tempo, um antes e um depois. Segundo toque importante, os verbos no pretérito perfeito. Observe que, a partir do de repente, as ações vão evoluir numa sequência cronológica. Observe que haverá um antes e um depois. Uma escuridão total caiu sobre todos, como uma espessa lona opaca de um grande circo. Os veículos acenderam os faróis. Então, observe, a escuridão cair, os veículos acenderem os faróis, são ações que ocorrem numa relação de anterioridade e posterioridade, de antes e depois. Ora, agora você vai olhar para esse trecho e me dizer o que predomina nele, qual é o objetivo dele. O trecho começa descritivo e vai a narrativo. O objetivo dele é contar uma história, e para contar essa história há uma contextualização, há uma descrição, que não é o objetivo maior do autor. O objetivo dele é relatar acontecimentos. Portanto, anote aí, o texto é predominantemente narrativo com aspectos descritivos. Predominantemente narrativo com aspectos descritivos, porque o objetivo é contar uma história com trechos, passagens descritivas. Queria que você comparasse o texto 1 ao texto 2. Observe o que ocorre no texto 2. Primeiramente, nós temos um período, em São Paulo, às 7 da noite, um período que não tem verbo. Você percebeu que não há verbo? Em São Paulo, às 7 da noite, é o que a gramática chama de frase nominal. Frase nominal é aquela frase que não tem verbo. É a frase que não é verbal. Ora, o fato de ela não possuir verbo já é um indício de que aqui eu não me preocupo com a ação, e sim com a caracterização. Sinta esse texto e observe que até há verbos de ação, logo depois. Mas essas ações, trânsito caminha lento, pedestres apressados se atropelam, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem. Sim, são verbos de ação, mas cujo objetivo é trazer simultaneidade. Tudo ocorre ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que o trânsito caminha lento, os pedestres se atropelam, as bocas conversam, mastigam e bebem. Ora, o objetivo não é caracterizar São Paulo às 7 da noite. O objetivo é descrever São Paulo. Trecho número 2 é puramente descritivo. Presença de substantivos e adjetivos e verbos que ocorrem, ações que ocorrem simultaneamente. Agora, veja que o trecho 3 não se confunde nem com o trecho 1, nem com o trecho 2. Observe que o objetivo do trecho 3 é discutir um assunto, é falar de uma ideia. As condições de bem-estar e de comodidade nos grandes centros urbanos como São Paulo são reconhecidamente precárias. Observe que o objetivo do autor é falar da precariedade dos grandes centros urbanos, em que São Paulo é um exemplo. Precariedade dos grandes centros urbanos. Isso é um assunto, isso é uma discussão. Observe que o texto dissertativo ele é bem diferente do narrativo e do descritivo, porque ele discute, ele fala de uma ideia, de um assunto. Portanto, estamos diante de um texto dissertativo. Até com aspectos descritivos, até há. Por quê? Porque aqui, ao final, se você perceber, ele descreve os transportes coletivos, os estabelecimentos de prestação de serviços, ele traz uma caracterização do trânsito, dizendo que o trânsito é lento, mas o que predomina é a dissertação. Portanto, predominantemente dissertativo, com aspectos descritivos. Então, o que eu proponho para a nossa próxima aula é falar do texto argumentativo. E na nossa próxima aula vamos treinar. Sugiro que você reforce a teoria e comece a treinar outras provas.